Você fala das suas experiências como feirante, como filho de feirantes, que nasceram aí, né? Essas narrativas nasceram a partir da difusão que seus textos pela internet ganharam. Por que você deu o nome do seu blog de Edifício Tristeza? Eu vejo o site como uma construção melancólica. Não sou feliz. Não precisa ser feliz. Felicidade já basta Ivete Sangalo, Luciano Huck, o pessoal que não tira o pé do chão, galera. Eu aprendi a discotecar com 13 anos, trabalhei com isso, para não tirar a menina para dançar. Então é uma coisa mais... É uma pausa. Hoje, em tempos de mídias sociais, onde as pessoas apenas... Tudo bem, o hábito de ler apenas manchete não vem desde os jornais, né, as pessoas. Mas hoje se intensificou mais, né? Elas não abrem as notícias. Daí, isso que eu poderia fazer postagens mais efêmeras diretamente nas mídias. O site é um convite, é uma pausa. Uma pausa, melancolia, tristeza. Você olha no... Você conecta aí a sua avaliação dos restaurantes, da comida, a uma espécie de olhar para o entorno, né? Que você relaciona isso com uma certa deterioração da memória histórica, gastronômica da cidade. Isso que eu acho que é legal no Edifício Tristeza, que faz dele um site que não é exatamente um site de crítica gastronômica, é mais uma crônica gastronômica. Você aceitaria este nome de cronista? É pretensioso para o diabo, né? É um peso, né? Mais pretensioso que cronista é só escritor. Eu também assinei como escritor. Então você se apresenta como o quê? Não sei. Me chama se você quiser. Tudo bem, cronista, vamos lá. Mas... Sim, são histórias e formas de crônica. Eu nunca saio para avaliar lugar. Eu vou, como, bebo. Se eu achar relevante, eu coloco no site. No composto. O crítico, ele vai para escrever. Essa é a única diferença. Como é que é a reação à sua presença? Porque depois que você se tornou conhecido e tendo você esse olhar aí ácido, crítico em relação aos restaurantes, inclusive dos mais famosos de São Paulo, você deve provocar um certo pavor nos donos dos restaurantes ou chefes, né? Você já teve algum problema nesse sentido? Eu sou o cara que vai na folga do chefe, o maître liga para ele, fala, larga o churrasco aí, deixa o filho com sua esposa, que volta. Ele tá aqui. Ele entra, vestindo doma, super mal-humorado, vai pra cozinha. Sim. E já foi mal recebido. Alex Atala, né? Já me recebeu muito mal no dom, já apertou minha mão, tentou me receber bem e quase quebrou minha mão. O Henrique Fogaça já me ameaçou também. Agora ele não faz televisão aberta. Bom, mas você fez uma entrevista com ele pro seu canal YouTube, que você conversa bastante com ele. Você fala com ele sobre o MasterChef. Essa história é muito boa. Eu fiz pra TV UOL, isso. Eu entrevistei, em 2015, entrevistei os 3 MasterChef. E perguntei sobre o merchan pra eles. Jacan, um cínico, ele mandou muito bem. Falei, como você lida com o merchan? Eu falei, não, lido muito bem, paga todas as minhas contas. Calei a boca. A Paula Carosella foi Deus. Eu falei, eu faço merchan assim, para viver, mas eu faço de coisas que eu acredito. Né? Calou minha boca também, mandou bem pra diabo. Eu falei, Henrique, como que você lida com o merchan? Na época tinha um comercial horroroso de arroz com maionese Hellmann's, sei lá, no intervalo do MasterChef. Ele falou, aquele arroz com maionese, por exemplo, eu não faço. Eu pego a maionese e coloco uma páprica, um alecrim, né? E eu pensando, porra, cala a boca, você tá falando mal de quem paga essas contas. Mas ele falou. Daí, antes de fechar a câmera, eu perguntei, mas margarina entra na sua cozinha, Henrique? Falou, não entra na minha cozinha, não. Margarina não entra aqui. Tá bom. Fechou. Um câmera só, internet, coisa mais dinâmica, mais tranquila. Henrique, tudo bem? Podemos colocar? Não, vai lá, obrigado. Tá bom. Daí no outro dia, vai na página da Home da Wall. Faço merchan, mas margarina não entra na minha cozinha.
Quer dizer que essa relação tensa que você tem com os chefes se manteve mesmo quando você faz o canal do YouTube, né? Porque supostamente quando você está escrevendo, você está isolado, só que no contato pessoal, às vezes a interação torna a relação mais simpática, mais harmônica, vamos dizer assim. Não aconteceu isso. Então, mesmo no canal do YouTube, você tem tido tensões. Nessa série de vídeos com os 3 Masterchefs, o Jacan me deixou comer o que quiser, deu pra falar mal de um monte de coisa. A Paula não me deixou comer o que quiser. O Henrique, que é mais inseguro, ele escolheu o prato, ele sentou na frente. Mas tem um lutador de Muay Thai. Né? E aí, tá gostoso? Tá bom? Eu falei, tá. Aí eu fui irônico. Né? Ele serviu um prato com cupim e farofa. Eu falei, a farofa tá boa. Mas ninguém entendeu a ironia. Acontece. Internet é o túmulo da ironia. Falando em ironia, você criou uma série de, não diria bordões, mas metáforas que você, ou imagens que você vai colocando nos seus textos para definir um pouco o seu lamento, a sua tristeza, né? Para fazer referência ao Edifício Tristeza, que é o seu site, das suas experiências gastronômicas. Então, quando, por exemplo, você fala assim, um porco que morreu à toa, quando ele foi mal cozinhado, etc e tal, né? Você vai... Como é que você foi criando essa linguagem? Em que momento você achou que você criou uma linguagem que tinha um estilo, uma marca autoral, que fizesse, né? Que acabou fazendo com que o Leandro Sarmates, da Companhia das Letras, te convidasse para escrever os Dias de Feira? Tô criando ainda. Você vai lendo, escrevendo, no caminho sem volta, né? Uhum. Você tinha falado anteriormente que você gostava do João Antônio e você muitas vezes está fazendo um comentário de um restaurante e você fala o horror, o horror. Bom, quem conhece sabe que essa frase vem do Joseph Conrad, né? O Coração das Trevas. Sim. Então é outra leitura, né? Então você vai colocando aí as suas leituras ali meio de contrabando, né? Eu vou encaixando. Poucas pessoas assim pegam, mas ele cabe no texto. Quando os bucheiros dominavam parte da zona oeste paulistana, o povo até comia muito bem. Ao contrário de hoje, quando somos vítimas do processo de radicalização, não só da Lapa, mas da cidade inteira. É como se as saudosas vilas operárias tivessem se transformado em condomínios abertos. E a comida harmoniza com essa pobreza toda de espírito. Nesse novo ambiente, aliás, até que essas caras massificadas fazem algum sentido, já que nunca mais vi crianças fazendo hambúrgueres para seus colegas. O que você acha da crítica gastronômica em geral, dos textos que saem no Brasil? E fora do Brasil também? Eu acho que ela tá morrendo. No Brasil ela não chegou nem a nascer. Ela morreu no mundo antes que nascesse no Brasil. A crítica gastronômica no Brasil, ela vem de uma época onde o jornalista que não era tão bom em outras coisas, então vai escrever de comida, meu filho. O bom exemplo que a gente tem aqui é da Folha de São Paulo. Você tem o Ricardo Mello, que ainda está lá, um monstro, um nome maior, tudo. E o irmão, o Josimar, escreve sobre comida. Acabou se especializando e tem seu valor, tudo. Mas não é o Ricardo Mello. Mas ela chegou a ter mais importância, a crítica. Até uns 5, 6 anos, muitos restaurantes moldavam os seus modelos para agradar os críticos. Se a Veja não te visitasse, um restaurante de Porte Médio, no Jardim, Itaim, talvez você fechasse. Porque eles esperam o bom que dá isso. Hoje, as publicações, com o smartphone, as publicações diminuíram sua importância no mercado. Uma opinião no Instagram talvez valha mais do que... Mas você nunca, quando você começou a escrever, você pensava um pouco naquelas pessoas que sempre, que se tornaram conhecidas na crônica gastronômica ou na crítica gastronômica brasileira? Você acabou de citar o Josimar Mello, mas tem a Nina Horta, o Saul Galvão, o Luiz Horta hoje, né, que faz uma coluna na Folha de São Paulo, na Revista de São Paulo, que não é exatamente de crítica de restaurantes, mas é uma coisa mais de análise, memória, resgata um pouco a memória da cidade, né? Você vê variações, assim, nessas linguagens? Horta e Luiz Horta, que não são parentes, escrevem muito bem. Mas acaba havendo uma crítica, sem querer,
Mas são bons exemplos. Agora, o Saul era um fanfarrão delicioso. Era gostoso, né? Era tudo muito às claras. Né? Mas no começo do site, eu não escrevia mal, não criticava apenas os restaurantes, criticava a imprensa também. As revistas gastronômicas são um erro, porque você tem anunciantes, donos de restaurante. Existe um comprometimento óbvio. Não tem a separação entre igreja e Estado, como se diz na imprensa, né? Tem uma separação cínica, né? Um fio de nylon. Mas nos grandes jornais isso existe, né? Assim, essa separação entre o comercial e o que é o conteúdo editorial. Eu queria te perguntar uma coisa. Você, às vezes, faz afirmações muito negativas, mas depois você faz elogios que contradizem as suas afirmações. Por exemplo, você fala assim, que São Paulo é o túmulo da massa, do macarrão. Daí você fala, não, adoro um restaurante como o Tapo, por exemplo. Claro. Né? Quer dizer, você assimila isso, né? Essa contradição. Quer dizer, você é bem contraditório nas suas... Sem dúvida. Não? E o cenário gastronômico é muito instável. E o ser humano também é instável. Mas São Paulo, o túmulo do macarrão, sim. Não tem um restaurante italiano que te atenda bem do começo ao final. Porém, você tem alguns pratos muito gostosos na cidade. Você tem um trenete com molho de tomate e manjericão no Santo Colomba, que era um bar no Jockey Club no Rio de Janeiro, que se transformou em restaurante aqui, que é chefiado por um senhor mineiro. Só esse exemplo já mostra como é o túmulo do macarrão. É muito torto. Tem o Tapo Trattoria, que é uma tratoria nos jardins de um chefe judeu-polonês. Que é o Beni Novak. Que é conhecido por ter um restaurante francês. Um bistrô francês. Você tem o Fasano, tem mais de 100 anos de restauração, que é conhecido pelo salão e pelo serviço. A comida é média. Poderia ser um grande restaurante de São Paulo, é um grande restaurante, mas nem tem como ter certo minimalismo da comida, porque é um salão com mais de 100 pessoas. Quando você fala Fasano, a primeira coisa que vem à cabeça é o serviço. E a imponência, e os preços. Tudo, não a comida. Daí o meu papel é achar coisas aqui, ali. Assim como o italiano, francês é dificílimo também. Não tem. Mas tem uma terrine muito boa no La Casserole, que é um belo passeio, eu também acho o restaurante mais bonito da cidade, o Lago do Arocho. Quem faz esse terrine é o Mussum, um cozinheiro que trabalha lá há 50 anos. Você conhece os bastidores das cozinhas, então? Você vai conversar com as pessoas, assim como você conheceu os bastidores da feira. Meu site ficou conhecido por ser alguém da área que é mau colega. Pô, o cara tá falando mal. Sim. Conheço, tenho amigos na área, já perdi inimigos, já perdi amigos. Pô, você é meu amigo, mas você falou mal. Sim, é uma merda. Eu não quero mais falar com você. Ok, paciência. Mas no texto, a comunicação é com quem me lê. Por que você não fala direto pro chefe? Porque eu não quero. Tô escrevendo para quem lê, não para ele. Se ele quiser, ele lê e aproveita, se ele achar. Pode ser construtiva. Acho que tem a crítica destrutiva também, né? A coisa não precisa ser bonitinha, construtiva, do bem. Perfeito. Você assume, então, esta faceta que vai desconstruindo assim, as imagens públicas dos restaurantes e lugares e chefes, né? Consequentemente, sim. Perfeito. Júlio Bernardo, muito obrigado por sua entrevista aqui ao Arte em um Contexto. Obrigado você. Até o próximo programa.